Hello, students! Olá, alunos! My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos falar sobre modal verbs. O que são modal verbs? Os verbos modais, eles não têm uma definição em língua inglesa, ok? Nós temos uma equivalência de palavras que podem ser utilizadas, mas em inglês nós temos essa definição um pouquinho mais definida, ok? Porque são palavras que podem definir algum tipo de possibilidade, de obrigação. Então, vocês vão ver na aula de hoje alguns desses exemplos, ok? Modal verbs é uma classe especial de verbos auxiliares da língua inglesa que possuem características próprias e não possuem regras de gramática comuns para todos os verbos, como conjugar de maneira diferente nas terceiras pessoas he, she e it, que seriam ele, ela e it para coisas e animais. Nós temos aí na tela uma variedade de verbos modais, ok? E nós vamos apenas estudar 4 deles hoje. Os modal verbs têm a capacidade de alterar ou complementar o sentido do verbo principal. Então, como eu falei para vocês, nós vamos estudar 4 deles. E o primeiro é o may, que significa poder. O segundo é o might, que significa poderia. O must significa deve. E o should, que é o quarto, significa deveria, ok? Esses dois primeiros, eles têm uma equivalência, eles são bem parecidos, e os dois últimos também. Porém, nós vamos ver alguns exemplos de frase, de cartoons, que eles também vão ser aplicados, ok? O primeiro, may e might. Colocaremos eles juntos, pois o seu uso é bem parecido e ambos podem ser empregados para falar sobre possibilidade. Mantenham isso em mente, ok, gente? Sobre a possibilidade. A diferença é que may expressa uma possibilidade maior que might. Vejam aí no exemplo na tela, acompanhem comigo, ok? A primeira frase nós temos I might go, I have so much work to do. Pode ser que eu vá, eu tenho tanto trabalho a fazer, então nesse caso aí você pode utilizar o might, ok? No caso, pode ser que eu vá, então é uma possibilidade, então você vai utilizar esse might, ok? Na segunda frase nós temos I may go, I just need a ride. Eu posso ir, só preciso de uma carona. Então, mais uma possibilidade, então você vai também utilizar o may, ok? No terceiro exemplo, nós temos a palavra might. It might rain tonight, but the sky is so blue. Pode até chover à noite, mas o céu está tão azul. Na número 4, nós temos It may rain tonight. There are some clouds gathering. Pode chover à noite, há algumas nuvens se formando. Então, como vocês viram, para falar sobre possibilidade, você vai utilizar o may e o might. Ok? Nós temos o exemplo aí de um cartoon muito famoso, temos aí na tela o Peanuts, né, que é muito famoso, e nós temos algumas frases aí que o dono do cachorrinho Snoopy, ele fala para ele, ok? They say it may snow again tonight. Eles dizem que pode nevar de novo hoje à noite. I just thought you might like to be prepared. Eu só pensei que você deveria ou você gostaria de estar preparado. E aí você vê aí nos outros últimos quadrinhos que o Snoopy não está tão preocupado assim com a neve à noite, né? E você vê também na frase que ele está falando sobre o uso do may e do might. Na primeira frase ele usa o may e na segunda ele usa o might. As duas para expressar a possibilidade de nevar à noite, ok? O must. Utilizamos o must
para exprimir uma opinião ou uma constatação sobre algo que acreditamos ser verdade. E aí, para vocês, nós temos a tirinha de Garfield, ok? Aquele gatinho muito, muito famoso. Ali no primeiro quadrinho ele pensa: I must admit, there's one thing I like about Aldi. Eu tenho que admitir que tem uma coisa que eu gosto muito sobre o Aldi. Aldi é o cachorrinho que está ao lado dele, ok? Outro personagem. E aí no segundo quadrinho você vê que o cachorrinho fica feliz. E no terceiro ele fala: He makes me feel fun to be around. Ele me diverte em estar me acompanhando. Ok? Então vocês veem aí também que no primeiro quadrinho ele vai utilizar o must, ok? Que significa devo. No caso, né, ele fala que ele deve admitir que ele, querendo ou não, gosta do cachorro, ok? Agora, mais alguns exemplos de frase utilizando must. Nós temos a primeira frase: You've been working all day. You must be tired. Você trabalhou o dia todo, deve estar cansada. No segundo exemplo, She hasn't eaten today. She must be hungry. Ela não comeu nada hoje, deve estar faminta. Então, no caso aí de algo que é uma constatação, algo verídico, você vai utilizar esse must. O should, que é o nosso quarto e último modal da aula de hoje, nós vamos utilizar como um conselho, sugerindo que alguém faça algo. Eu creio que no dia a dia de vocês aí que estão assistindo a aula, vocês já devem ter dado algum conselho para alguém, em algum momento de dificuldade, em que alguém deve ter tido alguma opção e você, como amigo, como colega, deve ter ajudado essa pessoa, certo? Então, você deve ter utilizado também esse should, que é algo que você vai utilizar para dar um conselho, ok? Nós temos ali mais uma tirinha de Garfield, ok? Em que o dono dele fala para ele: We should do something. Nós deveríamos fazer alguma coisa. E aí o Garfield lá deitado fala: Yes, we should. Sim, nós deveríamos. E no terceiro quadrinho ele diz: I mentioned we should do something, right? Eu mencionei que nós deveríamos fazer alguma coisa, certo? E aí ele responde, no caso em pensamento, which counts as doing something. O que conta que estamos fazendo alguma coisa, ok? E aí vocês veem que ele fala sobre o should, né? Eles deveriam fazer algo. Então, o dono do Garfield, ele dá um conselho aí pro gato, né? Eles deveriam fazer alguma coisa. Também podemos utilizar o should quando queremos pedir a opinião de alguém sobre algo. Na número 1, nós temos um exemplo. Should I stay or should I go? Eu devo ir ou devo ficar? Inclusive, essa frase é muito famosa devido à música da banda Clash. Tem aí a capa do CD para vocês observarem, ok? Should I stay or should I go? Então, quando você pede a opinião de alguém sobre algo, né? Eu devo ir ou devo ficar? Então, quando você espera até uma resposta de alguém, você vai utilizar esse should, ok? No segundo exemplo, should I tell her? Devo contar para ela? Então, a pessoa aí se vê em um momento de dificuldade, né, de uma decisão, então ela também vai utilizar esse should, ok? Vamos aos nossos exercícios. Na aula de hoje nós vimos 4 verbos modais e nós vamos utilizar aí nesses exercícios também da aula de hoje, ok? Você vai pegar em casa o seu livro A Prova Enem segundo ano e vai acompanhar com a gente as atividades de língua inglesa na página 77, ok? Abram o livro na página 77 e acompanhem comigo. Vocês vão ver aí um cartoon, ok? E nele vai estar escrito aí no primeiro quadrinho. Acompanhem comigo a leitura. I agree that one must adapt to the new green thinking. Eu concordo que as pessoas deveriam se adaptar ao novo modo ecológico de pensar.
No segundo quadrinho, ele diz: However, one thing about the low-wattage light bulb is. Entretanto, uma coisa sobre a lâmpada de baixa voltagem é: It's quite difficult coming up with bright ideas. É difícil voltar com novas ideias. Observem aí no cartoon o modo como o personagem está se portando, ok? O rosto dele, de pensante, de até preocupado. E também o modo como a luz ela vai se modificando, ok? Você vê que no primeiro quadrinho nós temos uma lâmpada nítida, geralmente aquela mais econômica. No segundo quadrinho, ela vai ficando um pouquinho mais, ela vai desaparecendo, ela vai ficando um pouquinho mais clara. E na última, a lâmpada muda completamente de formato, ela vai para um formato mais daquela que utiliza uma voltagem maior, ok? Vocês podem observar isso também. E agora nós vamos ler a questão e ver quais das alternativas vão se encaixar na questão de hoje, ok? Acompanhem comigo. Uma característica do gênero textual cartoon é o uso de palavras com duplo sentido para gerar um efeito cômico. No cartoon, a palavra bright pode ser entendida como: letra A, baixas e ofuscantes. Seria essa a nossa resposta? Vocês veem aí que não, né? A palavra bright, algumas pessoas podem até saber o significado dela, tá? Mas ela está altamente ligada à lâmpada, ok? Que está aparecendo aí no cartoon de vocês. Então, se você for parar para pensar na palavra lâmpada, a palavra baixa e ofuscante não vai ser relacionada a ela, ok? Então, você pode descartar essa opção. Na letra B, nós temos interessantes e ecológicas. Seria essa a nossa resposta? Apesar dele falar sobre a questão ecológica ser muito boa, ele lá no último quadrinho, na última fala dele, ele pensa em uma lâmpada que não economiza tanta energia. Então, você vê que ela não é ecológica, ok? Então, nesse caso, nós vamos descartar essa possibilidade aí na letra B. Na letra C, nós temos inteligentes e brilhantes. E você pode pensar sim que ela tem algo relacionado, né? Até porque a palavra bright, ela significa brilhante, então você já faz associação. E além disso, ela dá a ideia de inteligência. No caso ali, né, quando ele começa a pensar, exatamente a lâmpadazinha que aparece, exatamente por dar a ideia de algo mais inteligente, ok? Então, a letra C, ela está sim de acordo com a nossa questão. Na letra D, nós temos escuras e sustentáveis. Também não seria ela, porque bright é algo brilhante. Então, a palavra escura seria completamente o contrário, ok? E bem iluminadas e contínuas. Apesar de a lâmpada ser algo iluminado, mas a palavra contínua ela não está ali de acordo com o que está pedindo na questão, né? No caso, a palavra bright, ela está mais para inteligente, brilhante, do que algo contínuo. Então, você vê que a resposta que se encaixa na letra é a letra C na questão 1, ok? Continuando, nós temos a questão número 2, na mesma página 77. No cartoon, podemos afirmar que o homem concorda com as ações ecologicamente corretas, mas, letra A, ironiza o uso da lâmpada de baixa voltagem como símbolo de boas ideias. Letra B, mostra que a lâmpada de alta voltagem ilumina menos o ambiente. Letra C, afirma que não é fácil ter boas ideias usando uma lâmpada de alta voltagem. Letra D. Afirma que o assunto é a causa de seu constante mau humor. E letra E. Prefere usar a lâmpada de alta voltagem, pois essa é a solução para todos os seus problemas.
Vejam aí que no primeiro quadrinho ele também vai utilizar o nosso verbo modal que nós estudamos na aula de hoje, que é o must, ok? Então, quando ele fala de questões ecologicamente corretas, ele fala que nós deveríamos aderir. Então, ele vai utilizar esse must aí no primeiro quadrinho, exatamente para significar isso, ok? Então, qual seria a nossa questão que corresponde aí a número 2? Na letra A, como eu falei para vocês, ironiza o uso da lâmpada de baixa voltagem como símbolo de boas ideias. Seria essa a nossa resposta? Você pode ver sim que ele tem algo relacionado aí no texto, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que no início a lâmpada ela tem uma característica e lá no final ela acaba sendo modificada, né? Então vocês podem associar sim a letra A à nossa resposta, ok? No caso ali, ele faz uma ironia em relação a essa lâmpada. Na letra B, mostra que a lâmpada de alta voltagem ilumina menos o ambiente. Você vê aí que não seria a nossa resposta, até porque se é de alta voltagem, ela deveria exatamente cumprir com a ideia de iluminar o ambiente. Então você pode descartar, ok? Porque ela mostra uma contrariedade. Na letra C, afirma que não é fácil ter boas ideias usando uma lâmpada de alta voltagem. E é exatamente o contrário, você vê que lá no último quadrinho aparece uma lâmpada bem mais eficiente, exatamente para mostrar que é muito melhor ter boas ideias com algo mais, com alta voltagem, né? No caso ali da lâmpada. Letra D, afirma que o assunto é a causa do seu constante mau humor. Não seria, porque você vê ali que o personagem ele não está devidamente de mau humor, ele somente está pensando, ele está muito reflexivo. Então, essa questão do mau humor você pode descartar, portanto, a alternativa também não está correta. E na letra E, prefere usar a lâmpada de alta voltagem, pois essa é a solução para todos os seus problemas. E você vê também que não é, até porque lá no início ele fala sobre a questão ecológica. Então, iria ser utilizado outro tipo de lâmpada e não a que possui uma alta voltagem, ok? Então, a resposta da nossa questão é a letra A. A nossa aula está sendo finalizada, vocês podem pesquisar nesses sites algumas informações sobre língua inglesa, ok? E para mais informações, acessem a plataforma, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.